Bom, quem está aqui com a gente é o Gabriel. Gabriel, você gosta de musical também? Adoro. Eu também, como o Valdemar, não tenho um gênero de preferência, né? Eu gosto de filme bom e a gente tem ótimos musicais. Também curto mais o gênero musical. O Gabriel Perim, historiador do Santos Futebol Clube, coordenador do Museu do Surf daqui de Santos, que está aqui uma vez mais ou menos a cada 15 dias para bater um papo com a gente sobre temas diversos. Eu queria começar essa edição, Gabriel, falando de uma polêmica recente que você teve de alguma forma ligado, que foi a questão da dona Ana Costa. Plaquinha lá da dona Ana Costa, que colocaram ali uma legenda A senhora de bons costumes. Senhora dos bons costumes. Explica um pouco pra gente como é que foi essa história e quem era Ana Costa, por que a homenagem a ela. Eu sinto assim, como é importante a gente conhecer, né? Claro que você não precisa fazer isso a cada esquina, mas em alguns pontos importantes seria muito interessante que a gente tivesse uma mini biografia, né, daqueles que recebem homenagem, né? No caso, uma rua e, no caso da Ana Costa, uma avenida tão conhecida, né? A avenida mais conhecida de Santos. E recentemente a gente viu essa polêmica que colocaram lá uma frase, mulher de bons costumes, né? E a gente vê assim uma homenagem uma forma bem retrógrada de se referir a uma mulher que era uma mulher do lar, era uma dona de casa e bastava colocar isso, né? A avenida, a homenagem ela é feita pelo marido de Ana Costa, que é uma pessoa importante também na época, o senhor Matias Casimiro da Costa, que vai nomear o bairro Vila Matias, lá no início da Ana Costa. E ele homenageia a mulher. Naquela ocasião, a avenida está sendo aberta e vai receber o bonde que vai trafegar por toda a avenida. É importante que as pessoas saibam que a avenida ela nasce, né? A cidade de Santos ela nasce do centro em direção à praia, em direção à Barra. E a ideia desse bonde é que começasse na Ana Costa e fosse até o Bar do Gonzaga. Tá aí outra curiosidade, né? Bar do Gonzaga que vai nomear o Gonzaga, que ficava na esquina ali da Marcílio Dias com a praia. Uhum. Então é feita essa homenagem à sua esposa, a dona Ana Costa, e assim é que nasce a avenida. Só que a avenida ela é envolta numa tragédia, porque na ocasião em que se abre essa avenida, passa a interferir também nas glebas e nos terrenos de outros proprietários. E aí há um entreveiro entre ele, Matias da Costa, que era dono de várias glebas ali naquela região, e do outro lado da avenida a gente tem os terrenos que pertenciam aos Lima. E aí nessa briga aí entre esses grandes proprietários de terra, acaba acontecendo uma tragédia, né? O Lima acha que ele está avançando nas terras que eram de propriedade dele, e aí então há um assassinato. O Matias da Costa é alvejado na testa, né? E é socorrido. Os irmãos Lima são pegos por populares, levados a julgamento. O Matias da Costa não resiste, ele ainda é socorrido, levado para a casa do cunhado Azevedo Sodré, irmão de Ana Costa, nome de outra rua que inclusive termina na Ana Costa, mas ele não resiste. Os Lima eles são levados a julgamento pelo então famoso advogado na época, o doutor Cesário Bastos, que curiosamente, e aí a gente vê uma coisa emblemática, ele acaba dando o nome dele a uma escola que é no início da Ana Costa, né? Então aquele que defendeu, e defendeu com êxito, né? Os Lima acabam não tendo uma prova, né? Eles acabam sendo absolvidos, e ali no início da Ana Costa, justamente no bairro de Vila Matias, a gente tem uma escola nomeado pelo, não algoz, mas pelo advogado que vai inocentar o assassino de Matias da Costa. Olha só que coisa, hein? É uma novela, né? E as pessoas não sabem, né? E aí depois a gente reduz, né, toda essa história a uma nomenclatura, né, um predicado que poderia ter sido melhor escolhido. Seria importante ter, de algum jeito, hoje a tecnologia propicia que a gente tenha ali um QR Code, né, Gabriel, para que as pessoas conhecessem, caso quisessem, cada um dos... Sim. Porque a gente convive nessas ruas, né? Eu costumo dizer que isso tudo desperta na gente o sentimento de pertencimento, sim, uma identidade. Então, se a gente não se sente representado ou reconhecido por esses nomes importantes do passado, significa que no futuro vão fazer as mesmas coisas com a gente, que nós hoje aqui vivemos no presente, mas seremos o passado, né? Sim, do futuro, sim, que está por vir, né? Então, se a gente não reconhece esses grandes nomes, corre-se o risco desses pecados serem cometidos com a gente também. Tem outros pontos históricos daqui da cidade que pouca gente conhece. A gente elencou alguns aqui, combinou alguns para falar. Um dos marcos iniciais do povoamento de Santos, que é o Outeiro de Santa Catarina, fica lá no centro,
que aliás eu não sei nem qual é o estado dele hoje. Eu me lembro de ter passado por ali faz alguns poucos anos, 1 ano, 2 anos, e estava num estado bem perigoso. Qual é a importância desse lugar para a história da cidade e da preservação dele? Um lugar de quase 500 anos de história, né, tem um papel fundamental na cidade. Você vê, poucas cidades têm o seu, vamos dizer, a sua maternidade. E a cidade de Santos, ela pode se orgulhar porque ela tem um local de nascimento. E esse local de nascimento é o entorno do outeiro. Esse outeiro hoje, na verdade, é o que sobrou, né, do outeiro. O outeiro é um pequeno morro, né, e ali hoje a gente tem as rochas que sustentavam esse morro, que não existe mais, e a casa do médico João Éboli, né, que foi erguida no século XIX. Só que a história é muito anterior a isso, né? Os primeiros povoadores do então povoado de Santos, nem nome ainda tinha, né? Era um povoado porque tudo pertencia à ilha de São Vicente. Antes mesmo de receber o nome de Santos, a gente já tem um povoado que surge no entorno desse pequeno morro. Ali, Luiz de Góes e a sua mulher Catarina, de Aguilar, Catarina, eles então vão morar ali junto com outros colonizadores, vão erguer uma pequena capela em homenagem a Santa Catarina de Alexandria. E aí tem um fato bastante curioso, né? Porque a gente tem a invasão dos piratas que destroem a capela, isso em 1591, e aí então se constrói uma nova capela fortificada em cima do outeiro, ou seja, em cima do morro. Só que a imagem de Santa Catarina, que é uma imagem católica, ela foi levada pelos piratas e lançada no estuário. 70 anos depois, a gente tem um resgate por pescadores, e aí então na ocasião isso foi tido como um milagre, né? Aí se consegue dinheiro para se reconstruir essa capela, e a imagem é considerada hoje o objeto mais antigo da cidade de Santos e está no Mosteiro de São Bento. Existe até hoje essa imagem que remonta do período colonial de Santos. E como você falou, né, a casa hoje está passando por uma reforma, né, o espaço que já abrigou a Fundação Arquivo e Memória de Santos, só que ficou quase que uma década inativa, né, o que é triste, porque mais da metade da população de Santos não conhece o local. A origem do nome da cidade vem mesmo da Santa Casa? Tem a ver com a Santa Casa de Santos, Gabriel? Tem a ver, bem curioso que a gente recebe o nome de um hospital acaba nomeando, mas você vê a importância da cidade, né? O povoado, né, que surge naquela região do centro, ele acaba crescendo em importância e atraindo, né, uma série de... do seu canal. Do nosso canal, que a gente acaba falando bastante da Santa Casa. E aí, então, o Brás Cubas, ele vê a necessidade de se construir um hospital e constrói a primeira Santa Casa, na verdade, a segunda, né, Santa Casa do Brasil, Santa Casa de Misericórdia, na época, Santa Casa de Todos os Santos. Em 1546, ganha-se importância o povoado e eleva-se a condição de vila. E aí, então, Vila do Porto de Santos, porque a região já era conhecida como a região de Todos os Santos. Uhum. A Santa Casa não era originalmente nesse lugar, né? Não era. Ficava perto do outeiro de Santa Catarina, ali que é a primeira, na verdade são 4 Santas Casas, né, ao longo da história aqui de Santos. A primeira foi ali, o provedor mais longevo da história é o Brás Cubas. O Brás Cubas é o primeiro provedor da Santa Casa e o provedor mais longevo, mais de 40 anos como provedor. Depois ela cai numa inatividade, retorna na Praça Mauá, que era conhecida como Praça da Campo da Misericórdia, e a terceira foi ali perto do túnel onde sofreu o soterramento, né, o deslizamento de terras ali do Monte Serra, e a quarta Santa Casa é onde está até hoje, né? Dizem não, eu já vi, existe mesmo. Tem resquícios ali da Santa Casa ali do lado do túnel, né? Perto ali da rodoviária. Exatamente, ali ainda tem as ruínas daquela antiga São aqueles arcos, né? Que foi ali do lado. Aqueles arcos, exatamente. Foi uma grande tragédia na cidade, né? Com muitos mortos, né? Foi um momento bastante triste. E a Casa do Trem Bélico? Lá foi um arsenal de guerra, né? Foi um espaço importante da cidade para a segurança, para a defesa da cidade. E é uma das poucas fortalezas construídas por portugueses aqui. Exatamente, é a construção mais antiga, né, que a gente tem. E é curioso, porque Casa do Trem, né? E quando eu fui apresentado a primeira vez, eu fiquei esperando, né? Onde é que está o trem, né? E trem em Portugal, né? Em português é coisa, né? Então, na verdade, casa da coisa bélica, né? É casa de armas, né? Então, na verdade, é um arsenal de guerra. E a curiosidade é porque, ao contrário de outras fortificações que a gente tem, que são espanholas, né? Essa é uma construção militar do período colonial, só que portuguesa.
Casa do Trem Bélico, que hoje é um espaço ali de exposições, né? A gente tem ali cuidado com muito carinho pelo Zé Corneteiro, né? Ele que consegue manter vivo aí a Casa do Trem Bélico, mereceria ainda mais atenção dos órgãos competentes, né? E o Zé Corneteiro, ele consegue ali atrair a atenção de quem chega de bonde, né? Faz toda ali uma farra, explica o local. Ele merece o nosso reconhecimento. Saindo um pouco do centro da cidade, o Orquidário e as avenidas principais de Santos também têm histórias muito interessantes, né, Gabriel? É verdade que um presidente norte-americano foi homenageado em uma avenida da cidade? Queria que você falasse um pouco. Não só em Santos, mas também ali no José Menino, né, a Avenida Presidente Wilson, mas também em São Vicente. E aí isso nos remonta, porque é curioso, como que um presidente americano vai receber uma homenagem, né, numa cidade importante quanto Santos, né? Mas isso nos remonta à época da Primeira Guerra Mundial. O Woodrow Wilson, né, que ele era o presidente americano na época, ele vai conduzir, né, os acordos de paz, vai formular os 14 pontos de Wilson, e que se tivessem seguido, talvez as animosidades, aquele ressentimento, aquele revanchismo alemão que veio com o Tratado de Versalhes, talvez teria sido resolvido de uma outra forma. Ele não aponta vencedores nos 14 pontos, né? Então, é um acordo de paz sem vencedores, sem transferir para a Alemanha todo o ônus da Primeira Guerra Mundial. Por isso que ele ganhou, em 1919, eu ia falar Oscar, que a gente falou tanto de cinema, mas o Nobel da Paz, né? E aí um vereador santista, ele entra com essa propositura na Câmara para homenagear esse presidente americano. Qual é a história que tem aí por trás do Orquidário? O Orquidário é bem curioso, né? Eu que sempre visitei, levo meus filhos, porque a gente tem uma floresta no meio da cidade, né? E a gente dá a impressão de que aquelas árvores enormes, tudo aquilo que está lá é nativo, né? A gente tem essa impressão. E na verdade não é, né? Tudo aquilo foi construído ali no Orquidário. Ali, na verdade, era um campo, né, de futebol, né? Era um gramado, pertencia ao Estado, aquela propriedade. E o orquidário, né, a gente vê todos os animais, mas o orquidário é uma coleção de orquídeas, né? O orquidário pertencia ao Júlio Conceição, que tinha o orquidófilo, ele era um orquidófilo, né? Tinha um orquidário ali na Conselheiro Nébias, e quando ele morre, então, todo esse acervo ele doa à prefeitura. A Prefeitura de Santos consegue o terreno junto ao Estado, ali onde está o orquidário municipal, e aí, então, esse acervo do Júlio Conceição é levado para lá. E, curiosamente, o funcionário dele, né, na época, também orquidófilo, ele é contratado pela prefeitura para poder fazer toda a instalação e os cuidados que as orquídeas necessitam, né? Em que ponto da Conselheiro ficava esse orquidário? Ficava ali Conselheiro com Epitácio Pessoa. Ficava naquela quadra ali, né? Perto do Miramar também. Eu ouvi uma lenda, agora eu quero ver contigo se você tem conhecimento disso. Que tinham leões de pedra que guardavam esse orquidário do Júlio Conceição. Talvez tivesse até, não sei se na imagem que a gente tem do orquidário no vídeo, né, mas a gente tem uma foto, né, dessa entrada desse antigo orquidário, mas tinham esses leões. Era monumental, né, a coleção de orquídea dele, com quase que centenas de milhares de orquídeas. Chegou a ser considerado o maior orquidófilo do mundo, né? Puxa vida. Uma coisa incrível. A gente estava mostrando imagens aí do teu canal no YouTube. Você criou faz quanto tempo esse canal? Como é que... Criei justamente pela necessidade, para provocar mesmo, né, nas pessoas. Comecei com o Outeiro de Santa Catarina, demonstrando ali a fragilidade, que agora está passando por uma ampla reforma. A gente espera que realmente seja reconhecido e que ali a gente possa abrigar o museu que merece a cidade. E comecei falando sobre o Outeiro, e isso começou a dar um bom engajamento, e aí partimos para a Casa do Trem Bélico. E aí aí eu tive que interromper por causa da pandemia, né? Porque eu gosto de fazer no local, né? Uhum. E aí quando eu tive um acidente no... eu estava vendo, você estava com uma tipóia ali na... Você vê, e aí as coisas vão surgindo, porque eu fui internado na Santa Casa, não foi necessário passar por uma cirurgia, no dia seguinte eu recebi alta, eu falei, vou contar a história da Santa Casa. E aí aproveitei para falar da Santa Casa. E no Orquidário foi a mesma coisa, eu estava ali visitando com meus filhos, eu falei, vamos falar sobre o Orquidário. E não tem ponto turístico ou mesmo avenidas. Santos é uma cidade que concentra a história do Brasil aqui. E que tem uma história também, dá para contar a história da arquitetura com a cidade de Santos. Então tem muita coisa bacana para ser falado. O fato de você ser professor facilitou nessa de comunicador também? Eu acho que
a pandemia que deu o grande impulso. Se bem que isso tudo foi feito antes, né? Mas claro que como o professor facilitou, mas agora a gente tem o cuidado depois com os vídeos, né? E que precisa ainda melhorar bastante, veio também porque os professores agora viraram youtubers, né? Apresentadores, e isso tudo aí tem dado para a gente aí, com certeza, mais familiarização, né? com o vídeo. Gabriel, queria agradecer a tua gentileza em atender a gente. Tá convidado para voltar quantas outras vezes você quiser, a gente tem muito assunto aí para tratar. Temos o Andor para falar também, a gente merece um programa inteiro só sobre a história do Andor, né? Com certeza. Então a gente marca aí outras vezes, porque o papo contigo é sempre muito legal. Eu agradeço, Gustavo, fico feliz com o convite.